of freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Amém? Eu quero agradecer a Deus por toda a igreja que está aqui presente, por todas as igrejas do mundo. Quero agradecer a Deus por todo trabalhador, aquele que é o diarista, aquele que é o pedreiro, aquele é o ajudante, aquele é o metalúrgico, aos motoristas de ônibus, de táxi, de Uber, aos pilotos de avião. Eu quero agradecer a todos aqueles que trabalham dia e noite para fazer com que a vida dos outros estejam bem. E às vezes essas pessoas ficam no anonimato. Pessoas como as polícias, né, que praticam coisas boas e não são vistos, né? Pessoas que salvam vidas, policiais, eles morrem, eles entregam as suas próprias vidas por pessoas desconhecidas. Então são profissões louváveis, né? Eu quero agradecer aos policiais, militares, civis, federais, aos guardas municipais, quero agradecer ao Exército Brasileiro, aos parlamentares que fazem e praticam justiça, aos magistrados que praticam justiça nos seus trabalhos. Quero agradecer aos médicos, enfermeiros, auxiliares, que trabalham promovendo e ajudando a saúde das pessoas. Aos professores que ensinam e formam um caráter bom nas pessoas. Os professores é a única profissão que forma profissões, né? E eu quero agradecer a todos vocês por me deixar entrar nos seus lares, por me deixar entrar nos seus Ubers, nos seus caminhões, nas suas cabines. Quero agradecer a você que permite que nem por um minuto nessa live venha me escutar. Eu louvo a Deus pela sua vida e tenho orado incessantemente para que Deus venha abençoar a sua vida, para abençoar a sua empresa, para abençoar os seus filhos. E que hoje o seu coração esteja receptivo para ouvir essa palavra que Deus preparou para mim e para você. Eu quero orar para iniciarmos o nosso culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, como a tua igreja no nosso lar. Eu quero te pedir, meu Pai, pedir para a igreja ficar de pé. Quero te pedir, meu Pai, para que todos os corações, meu Pai, que estejam ouvindo essa live do outro lado, estejam receptivos, ó Pai. Não para que eu seja honrado, Pai, porque não é esse meu desejo. O Senhor já me honra demais, Senhor, com tudo que o Senhor faz por mim. Eu quero honrar-te, Senhor, levando e sendo instrumento, Pai, para todas essas pessoas. Abençoa, Senhor, e prepara os corações delas, Pai, para receber essa palavra, para que o seu nome seja exaltado em cada uma delas. E leve, Senhor, Espírito Santo, a todos que estão nos ouvindo, leve cura, leve libertação, que quebre todas as barreiras, que quebre as correntes do mal, que derrube por terra todas as obras de macumbaria contra todos que estão nos ouvindo. Eu te abençoo, você aí do outro lado. E eu quero agradecer você que está nos acampamentos, em frente aos quartéis. Quero abençoar você e falar para você que você está sendo referência, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Eu agradeço a você e tiro o meu chapéu para você que está dia após dia e não se cansou, está trabalhando para um Brasil melhor. Abençoo todos vocês em nome de Jesus. Vamos iniciar o nosso culto com os louvores. Em fervente oração, o hino 577 de Carlos José, da harpa Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Oh, aleluia! Quando tudo perante o Senhor Ele é, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo
de amor te fará o Senhor, atendendo ao coração que aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tu não deixares falar. Glória a Deus. Só orares, porém, sem o teu coração, e da paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus sentir que tua alma se abriu, quando tudo deixar no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, quando tudo você deixar no altar e se entregar para Deus, né? E Ele te controlar absolutamente, você verá a glória de Deus. Quando Deus controlar todo o teu ser, quando Deus controlar a tua vida, meu irmão e minha irmã, quando Deus controlar a tua casa, o teu casamento, a tua empresa, você verá a glória de Deus. Aleluia. Porque Deus quer controlar a nossa vida. E Deus, quando Ele está na direção, quando Ele está na liderança da nossa vida, é uma bênção de Deus. E Deus, quando Ele ocupa esse lugar, tudo vai bem na vida da gente. A sua empresa vai bem, o seu casamento vai bem, a sua vida pessoal vai bem. Irmãos, há muitos e muitos anos atrás, eu já tenho vou para quase 30 anos de casado, mas teve uma época da minha vida, do meu relacionamento de casado, que eu achei até que eu e minha esposa, nós íamos tomar rumos diferentes. Mas aí Jesus entrou no meio do meu casamento. E graças a Deus, Ele entrou para ficar no meu casamento. E até hoje Ele permanece dentro do meu casamento. E eu sou muito feliz, e a minha esposa é muito feliz. E nós hoje somos assim, felizes. Existe a felicidade plena que nós só vamos ter quando nós estivermos com Cristo. Onde nós não vamos mais envelhecer, nós não vamos mais chorar, a palavra de Deus fala, onde não haverá mais dor e pranto. Mas a felicidade, aquela felicidade parcial, aquela qual todas as pessoas buscam, hoje eu creio que eu estou vivendo. Estou vivendo um casamento bom, eu estou vivendo um relacionamento bom na minha família. Tudo isso através de Deus. E Deus, quando Ele chega e você permite que Ele te controle, que você permite que Ele venha te controlar absolutamente, não tem como tudo aquilo que você é e representa funcionar. A sua empresa, se você colocar Deus na frente, sua empresa vai ser próspera. Se você
é um patrão que coloca a palavra de Deus na sua vida, você vai ser um patrão justo para com seus empregados e você vai ser, a sua empresa vai prosperar, porque o funcionário, quando ele trabalha com um patrão justo, ele também veste a camisa da empresa e a empresa, dificilmente a empresa dessa vai falir ou vai sair do mercado. Às vezes empresas que tinham tudo para dar certo, quando tem um chefe injusto ou um dono injusto, a empresa vive andando para trás por conta dos funcionários que querem prejudicar essa empresa. Agora, quando você tem uma empresa e você é justo, e você pratica a justiça, essa empresa é próspera. Mesmo que o que você faz ali não tenha várias empresas que fazem a mesma coisa, mas a sua sempre vai ser próspera. Aleluia. E é uma bênção. Quando você deixa tudo no altar de Deus, e você derrama tudo no altar na presença de Deus, e você entrega a sua vida por completo para Deus controlar. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem um probleminha? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curar e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os teus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Aleluia, Jesus. Fala de Deus fora assim, ó. Quando quiser falar com teu Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Deus em mistério. E ele ouvirá as suas palavras. Porque o diabo ele também ouve o que a gente fala. Quando você fala, o diabo ouve. E ele começa a arquitetar um plano contra você e sua vitória. Mas quando você entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em mistério. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Aleluia. Amanheceu. Nada pesquei. Parecia ser apenas
Mas mais um dia como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece o futuro, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, e vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Glória a Deus! Nunca largue, nunca recue, nunca. Deus conhece tua cultura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, vou te honrar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Agora eu vou fazer uma pequena oração, meus irmãos, para que vocês venham a estar com seus corações receptivos para a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus colocou uma palavra boa no meu coração, para que eu possa lançar essa palavra, né, aos vossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento para ouvir a palavra de Deus, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, Senhor. Que não seja eu, meu Pai, me exaltando, Senhor, mas que seja eu me diminuindo, Pai, para que o Senhor seja exaltado nas suas palavras, para que, meu Pai, não seja a minha boca, mas a sua boca, Pai, seja falada aqui, Pai, para que essas pessoas que vão ouvir, meu Pai, neste momento a tua palavra, estejam, meu Pai, com seus corações, Senhor, quebrantados, estejam com seus corações, Senhor, como uma terra fértil, para que essa semente, meu Pai, caia
caia ali e que ela seja, meu Pai, ela venha a florir, Senhor, que ela venha a crescer, Senhor, nos seus corações. Pai, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, abençoa suas vidas, abençoa suas empresas, seus filhos, Pai, abençoa, Senhor, toda aquele, Pai, que está neste momento, meu Pai, logado nós, Pai, e aqui, meu Pai, como igreja, Senhor, como esta igreja virtual, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir para você que está aí do outro lado, e a igreja que está aqui presente, abrir a Bíblia lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 23, capítulo 23, do 15 ao 18. Hoje é pouco texto, né? Eu quero falar, meus irmãos, de algo muito importante, de uma aliança muito importante que dois amigos fizeram, né? Que é Jonatas e Davi. A palavra de Deus diz assim, acompanha aí conosco aqui, ó. Vendo, pois, Davi que Saul saía à busca de sua vida, permaneceu no deserto de Sif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonas voltou para a sua casa. E a igreja pode se sentar. Irmãos, essa aliança que foi feita entre Jonatas e Davi, para que os irmãos que não... essa palavra é assim, irmãos, para que os irmãos venham entender, compreender, o povo de Israel, eles eram governados por Deus, soberano. Mas eles observavam que todos os outros reinados tinham um rei. E eles também sentiram a necessidade de ter um rei. Um rei ali. Mas quem reinava sobre Israel? Era Deus. Mas eles queriam um rei, como todas as outras nações. E o profeta Samuel começou a ser reprovado diante da nação, porque ele tentava explicar para aquele povo que Deus, governando aquela nação, seria o melhor reinado do mundo. Mas aquele povo, naquele momento, meus irmãos, eles queriam um rei como todas as outras nações. Eles queriam ver o rei, eles queriam ver a rainha, eles queriam ser governados por uma pessoa. Então, reprovaram esse tipo de reinado, que seria Deus governando o povo deles. Naquele momento, Samuel chega para Deus e fala: Senhor, eles me reprovam. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, o povo não reprova a ti, mas reprova a mim, porque você é meu enviado. Mas eu vou dar para eles um rei segundo o coração deste povo. E levantou Saul, que era da tribo de Benjamim, como rei de Israel. Irmãos, a palavra de Deus fala que Saul, da sua tribo de Benjamim, era um dos homens mais belos que existia. Era muito bonito, um homem bonito mesmo, entendeu? Estou falando aqui como era bonito porque a própria palavra de Deus fala em Samuel, 1 Samuel, que ele era um homem formoso. E a Bíblia fala que ele era um dos homens mais formosos que tinha naquela época. E Deus levantou esse homem como rei de Israel. E esse homem, meus irmãos, começou a reinar. E ele não reinou bem diante dos olhos de Deus. Começou a praticar coisas que desagradou muito a Deus. E Deus destituiu ele como rei e mandou Samuel ungir novamente um novo rei, que era Davi. E Davi, meus irmãos, começou a ser perseguido por Saul, que era o rei. E Saul tinha um filho que se chamava Jonatas. E esse filho de Saul, que era o rei, era muito amigo de Davi. E Jonatas tinha um filho também que se chamava Mefibosete, um jovem. E o que acontece, meus irmãos? Deus ungiu Saul como rei, mas a um dado momento
Saul começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus desaprovou a conduta de Saul. Irmãos, nem sempre aquele que Deus unge lidera e permanece fiel. Às vezes, meus irmãos, as pessoas que estão na liderança de tudo, né? Às vezes a pessoa realmente foi colocada ali como um bom líder. Mas às vezes no decorrer da sua caminhada, da sua trajetória, essa pessoa permite, né, dar ouvidos a pessoas que ele não deveria. Às vezes ele se cerca de pessoas que ele não deveria se cercar. E aí, como nós somos seres humanos, nós somos manipuláveis, nós passamos a dar ouvido para as pessoas que não deveria. E aí nós passamos a ser manipulados. E aí nós começamos a ser líderes ruins. E não é porque você é um líder, você tem que ser um líder a vida inteira. Você pode ser destituído. Você está na liderança hoje, mas amanhã, se você vê que você não consegue, você não está sendo um bom líder, você pode ser destituído. Isso já aconteceu várias vezes na palavra de Deus. Reis que foram levantados e depois foram destituídos, não é verdade? E Saul, né, ele foi colocado ali para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Mas a dado momento ele se desviou. E quando ele ficou sabendo que Deus tinha mandado Samuel ungir um novo rei, o que ele fez? Ao invés de ele tentar consertar o reino dele e o reinado dele, ele passou a ser o perseguidor de Davi. Só que Davi, meus irmãos, foi um ungido de Deus. E como Davi e como Saul, os dois eram ungidos de Deus. Só que Deus já não estava mais com Saul. Deus já estava com Davi. Porque aos olhos de Deus, Saul já estava praticando iniquidades, coisas aquelas das quais Deus repugnava. Irmãos, as pessoas que às vezes estão na liderança, eles lideram um certo tempo, às vezes, com perfeição e excelência. Mas às vezes, por causa do ego, nós seres humanos, nós temos um ego muito grande. E quando você começa a liderar, muitas pessoas começam a te chaleirar. Muitas pessoas começam a cercar você. E nem sempre você encontra pessoas ao seu redor para falar para você: ô, tá fazendo errado, meu irmão. Ô, meu pastor, você está errado. Ô, meu líder, você está errado. Vem cá, meu líder. Senta aqui, meu líder, ó, tá errado, e você aceitar. Então por isso que hoje existem muitos lugares onde não está mais de acordo com a palavra de Deus. Hoje muitas igrejas estão diferentes da palavra de Deus por causa de algumas lideranças. Lideranças essas que foram colocadas por Deus, mas se desviaram do caminho do Senhor. Muitas igrejas hoje praticam coisas que são aberração aos olhos do Senhor. Se você for na internet, no Facebook, você às vezes vê igrejas ali que não dá para diferenciar aquela igreja de um centro de umbanda, de candomblé. Você não consegue diferenciar determinadas igrejas de um show normal, né? De pessoas que vão por aí, um pancadão e coisas assim, né? A Bíblia fala, meus irmãos, em Coríntios, que tudo que nós vamos fazer para Deus, nós temos que fazer com ordem e decência. E o nosso instrumento pelo qual nós temos que colocar na dianteira de nós, da gente, da igreja, é a palavra de Deus. Porque esta palavra ela já foi escrita e ela está pronta. Ela não pode ser tirada nem acrescentada a nada. Então as pessoas, muitos cristãos e muitos líderes evangélicos, eles pegam e falam assim, ó, essa palavra aqui era para aquela época. Não é para ser usado hoje. Aí chega uma família da igreja e fala, pastor, podia fazer isso aqui? Pode. Eu prefiro que você faça aqui do que você fazer lá na rua. E isso vai trazendo, meu irmão, para dentro da igreja. Porque assim, ó, o Espírito Santo, ele é santo. E ele não permanece aonde está sendo feito de forma diferente. Onde o mundo ou o mundanismo está entrando, permanecendo dentro da igreja. Então não é porque o seu líder começou bem que hoje ele pode estar bem, né? Nós temos muito a aprender dessa aliança. E toda a escritura, meu irmão, nós temos muito a aprender.
essa aliança que foi feita diante de Deus, de Jonathan e Davi, é algo que nós podemos trazer para nossas vidas nos dias atuais. Não é verdade? Nem sempre aquele que é ungido do Senhor, ele permanece nos caminhos do Senhor. Nem todo aquele que foi ungido do Senhor permanece nos caminhos do Senhor. Toda aliança feita perante Deus, ela permanece firme. Irmão, quando nós fazemos uma aliança, essa aliança ela permanece firme diante de Deus. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ali você está fazendo uma aliança com Deus. E a partir daquele momento você tem que começar a viver segundo os preceitos de Deus. E você tem que abandonar o velho homem e se tornar uma nova criatura, porque você fez uma aliança com Deus. Quando você aceitou Jesus, você aceitou viver pelos preceitos de Cristo. E você tem que abrir mão do velho homem. Você tem que matar o velho homem. O apóstolo Paulo ele fala assim, ó: todos os dias eu tinha que mortificar a minha carne. Mortificando a minha carne, porque o cristão ele mortifica a carne para o espírito vivificar. Porque quando a carne está forte, o espírito está fraco. E quando o espírito está forte, a carne está fraca. Por isso que há necessidade de nós sermos confrontados diariamente pela palavra de Deus. Nós sermos confrontados diariamente pelo Espírito Santo. Porque quando você deixa de mão a palavra de Deus e passa a ser confrontado pelo Espírito Santo, é porque você já não está mais ouvindo a palavra. E se você deixar de ouvir o Espírito Santo, ele vai ficar cada dia mais longe dos seus ouvidos. Vai chegar uma hora que você não vai mais ouvir nem a palavra de Deus e nem o Espírito Santo. E você vai viver segundo o seu próprio conceito. E isso é um caminho ruim, irmãos. Isso é um caminho que muitos que tomaram esse caminho, hoje não estão mais no caminho do Senhor. As pessoas que tomaram esse rumo, hoje estão desviadas dos caminhos do Senhor. Tá? Irmão, você pode fazer uma aliança diante de Deus através de um casamento cristão. Quando você está na igreja, jovem, isso é para você, jovem. Você escolheu uma moça da igreja, ela também te escolheu. E você vai casar. A palavra de Deus fala que aquilo que o Deus une, que o homem não separe. Hoje nós vemos na igreja casais que casam, não ficam um ano casados e se separam. Quando você aceita essa mulher, e quando você, mulher, aceita esse homem diante de Deus, vocês estão fazendo uma aliança perante Deus. E vocês não podem, por qualquer motivo, desfazer essa aliança. Você tem que ficar casado com essa pessoa até que a morte vos separe. E você faz essa escolha. A escolha é unicamente sua. Você não escolhe ter seu irmão. Você não escolhe ter nascido num berço de ouro. Você não escolhe ter um pai bonito ou uma mãe bonita. Mas o seu esposo, mulher, você escolhe. A sua esposa, meu filho, jovem, você escolhe. Então, tente ficar atento. Tente ouvir os seus pais no que diz respeito a essa escolha. Porque às vezes você não tem idade suficiente para saber tomar essa decisão. Então, observe aquilo que o seu pai e sua mãe falam para você. Ouça o que o seu pai e sua mãe falam para você no que se diz respeito a você escolher um parceiro para viver o resto da sua vida. Minha mãe falava para mim assim: meu filho, quando você for escolher uma moça, observe ela como ela é com os seus pais. Se ela é uma mulher, uma moça submissa que ajuda a mãe, se ela é uma moça que trata os pais com decência, veja como essa moça é com seus irmãos homens, porque se ela não respeita o seu irmão, ela não vai te respeitar. E eu falo isso para os meus filhos constantemente: façam uma boa escolha para com aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida com ela, porque o casamento para Deus é uma vez só. Você casa hoje, a única coisa que Deus aceita você descasar é através do adultério. E se você for através do adultério, se você se separar, a pessoa que foi traída, ela pode se casar. A pessoa que traiu, ela não pode se casar. Tá bom, meus irmãos? Essa aliança, ela tem que reconhecer. Quando nós reconhecemos a nossa liderança, irmãos, seja ela qual for, no trabalho, seja ela qual for na igreja, nós estamos praticando uma aliança também. Porque quando você está numa igreja e você não reconhece o seu líder como seu líder, o que você está fazendo nessa igreja? Eu te pergunto para você, você está ali nessa igreja fazendo o quê? Você está esperando acontecer alguma coisa na igreja? Você está esperando esse líder cair para você dar risada?
Irmão, se você não concorda com a forma que o seu líder ele faz as coisas, meu irmão, vá lá e peça a bênção do seu líder e vá para um lugar onde você reconhece essa liderança como seu líder. Porque se você ficar num lugar onde você não reconhece essa liderança, você está contra Deus. Porque Deus que colocou aquela liderança naquela igreja. E se você está contra aquela liderança que está na sua igreja, você está contra Deus. Não permaneça, meu irmão, debaixo de uma liderança cristã, uma liderança dentro de uma igreja, se você não concorda com ela. Porque você, não fazendo isso, você está trazendo para essa igreja divisão. Não faça isso. Não faça isso. Permaneça na igreja se você realmente concordar com a liderança, concordar. Porque é assim, irmão, o líder, o que o líder tem que aplicar dentro da igreja? A palavra de Deus. O líder que não aplica a palavra de Deus dentro da igreja está fora do caminho do Senhor. E se ele está fora do evangelho, se ele está fora da palavra de Deus, provavelmente você está sendo liderado por uma pessoa que também está fora do evangelho. E aí a Bíblia fala assim, ó, um cego guiando o outro, ambos não vão cair no buraco? Irmão, como que um cego pode levar o outro para algum lugar? É isso que a palavra de Deus fala. Como que um cego pode caminhar e guiar uma pessoa para algum lugar? Um cego, ele não vai guiar o outro para lugar nenhum, irmão. Porque ele é cego. Então, entenda, se você está no lugar e Deus abriu para você o evangelho, Deus abriu o seu entendimento, e o seu líder está fazendo totalmente diferente daquilo que Deus abriu para o seu entendimento, saia dali, vá lá no seu líder, fale com ele, fala, olha meu líder, eu vou sair porque eu não quero estar aqui dentro e debaixo do seu jugo, da sua liderança, sendo que o que você faz não está em conformidade com a ação, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para você me abençoar e para que eu vá procurar um lugar que eu esteja mais à vontade para congregar. E aí você está fazendo bem. Você está fazendo bem para o seu líder, porque você não está ali contrariado. E você vai fazer bem, porque você vai procurar um lugar para congregar onde você se sinta bem. Irmãos, Jesus não morreu para que você tenha comunhão em igreja. Jesus morreu para que você tenha comunhão com Jesus, através do Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com os irmãos? Sim, mas você não precisa ser dependente de irmãos, e você não precisa simplesmente aprender a ter comunhão com a igreja, porque o dia que a igreja fechar, você sai e abandona Jesus. Você tem que ter comunhão com Cristo. Aonde quer que você esteja, você tem que ter comunhão com Jesus e não com a igreja. Você tem que ter comunhão. Se você é uma pessoa que aprendeu que a sua comunhão é proveniente de Cristo através do Espírito Santo, você congrega em qualquer lugar, meu irmão. Você congrega em qualquer lugar, tá bom? Aleluia. Toda a aliança feita, ó, Jonatas, quando ele reconheceu a unção de Deus na vida de Davi, quando ele reconhece essa unção, irmãos, na vida de Davi, Deus, a partir daquele momento, ele sela aquela amizade. Porque, meu irmão, muitas pessoas, às vezes você está dentro de uma igreja, às vezes você está dentro de algum lugar, e as pessoas não reconhecem Deus em você. E quando você chega, às vezes, na igreja, as pessoas te acolhem, mas quando as pessoas começam a ver Deus trabalhando na sua vida, elas ficam com inveja. Elas ficam com inveja e elas começam a articular contra você. Mas elas sabem que em cima da sua vida existe uma unção de Deus. Jonatas, mesmo ele sabendo que aquilo ali ia prejudicar ele, porque ele era o herdeiro de Saul, seu pai. Ele era o herdeiro do seu pai. Ele estava traindo, irmãos, a sua própria glória. Porém, ele não traiu Deus, porque quando ele soube que Deus tinha ungido Davi como novo rei, que ia substituir o pai dele, ele falou, Deus fez certo, porque meu pai não está certo, e Davi é um homem bom, um homem de Deus, e um homem justo, e vai governar com justiça. E ele fez o quê? Ele se estagnou, irmão. Ele tirou e se esvaziou de tudo aquilo que ele pensava. Pô, se eu for articular contra Davi, e deixar meu pai matar Davi, eu vou ser o novo rei. Eu vou ser o novo rei. Mas ele não traiu os seus princípios. O que ele fez? Ele foi fiel a Deus, porque ali, meu irmão, ele sabia que Deus tinha ungido Davi. Ele foi fiel a Deus
e foi fiel a Davi e a aliança que ele tinha feito com Davi. E isso é importante, irmãos. Às vezes nós estamos congregando em algum lugar onde nós somos esbofeteados, onde nós somos traídos, tudo porque Deus está nos levantando. Tudo porque a unção de Deus está sobre nós. Aí o irmão, às vezes do lado, irmão, ele não busca essa unção, mas ele vê a unção de Deus em você, e ele vê o brilho de nosso Senhor Jesus Cristo em você. O que ele faz? Ao invés de ele procurar esse brilho, em vez de ele descer no Vale do Oleiro para buscar essa unção, o que ele faz? Ele tenta apagar essa unção, ele tenta fazer com que você recue, ele tenta te derrubar, para que você fique do mesmo jeito que ele, opaco dentro da igreja. Ele não quer que Deus levante você e trabalhe na sua vida. Ele não quer ver Deus engrandecer dentro de você. E o que ele faz? Ele persegue você, ele humilha você, ele faz com que você fique triste, porque a verdade é, ele tem inveja de você. E ele sabe que Deus é na sua vida, mas ele tem inveja de você. Ele não quer que você prospere dentro da igreja. Ele não quer que a sua vida espiritual cresça, porque a inveja dele, dentro dele, é muito grande. E muitos assim foram na história da Bíblia, irmão. Caim, quando ele foi reprovado diante de Deus, porque as obras de Caim eram ruins, ao invés de ele pegar e se humilhar para Deus e tentar mudar a situação dele, o que ele fez? Ele foi e matou o próprio irmão. Ele foi e matou o próprio irmão. Irmãos, isso é muito perigoso. O ciúmes, a inveja é uma coisa muito perigosa, irmãos. O diabo, irmãos, ele invejou o trono de Deus. O diabo, irmãos, ele invejou o trono de Deus. Ele conseguiu manipular uma terça parte dos anjos celestiais contra Deus. E fez uma rebelião no céu. Por quê? Ele tinha inveja de onde Deus estava. E às vezes, meu irmão, você está num lugar e Deus está dando crescimento na sua vida espiritual. Mas as pessoas que estão em volta de você, por causa da inveja, estão tentando te derrubar. Mas ó, vou falar uma coisa para você. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, viu? Fique em paz, porque Davi lutou até o final. E Davi, ele poderia ter matado Saul a hora que ele quisesse, irmãos, porque ele era mais jovem e a unção de Deus estava sobre ele. Mas ele, sabe o que ele falou? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Saul dormindo, ele foi de mansinho, cortou um pedaço da roupa de Saul, e depois ele mandou para Saul esse pedaço e falou: ó, se eu quisesse eu tinha te matado. Sabe por que eu não te matei? Porque eu sei que Deus te ungiu também. Olha quando o homem está na direção de Deus, irmãos. Ele podia ter matado Saul, mas ele sabia que Saul ia ter o que ele merecia da mão de Deus, não da mão dele. Ele sabia que o que Saul ia receber de Deus, ele ia receber. Não precisava Davi manchar suas mãos com o sangue de um ungido do Senhor. O que ele fez? Ele mostrou para Saul, falou assim: ó, você estava dormindo, eu fui aí, peguei um pedacinho das suas vestes, podia ter te matado, mas eu não te matei. Achando que Saul ia parar a perseguição, e Saul não parou. Irmãos, Saul teve várias oportunidades de parar com a perseguição contra Davi. Saul teve várias oportunidades e não quis. Às vezes, irmãos, você vê dentro da igreja aquele irmão que ele não, o brilho dele não acende, a lâmpada dele não acende, e ele não muda, ele não quer mudança. Ele está ali para fazer o mal, ele está sempre querendo retroceder da obra de Deus. Ele nunca quer avançar na obra de Deus. Ele nem pega o cargo, e nem quando você pega, ele vai para cima de você, tentando fazer com que você recue. A ele já foi dado várias oportunidades, mas ele não quer. Mas quando ele vê um mais novo que ele chegar na igreja pegando aquele cargo, ele fica bravo, ele se levanta contra aquela pessoa. E às vezes, meu irmão, um levantar desse, se a pessoa não estiver preparada, a pessoa sai da igreja com a família e fica no mundo, nunca mais quer congregar. Isso é perigoso. Pessoas assim têm que ser observadas pela liderança, pelo pastor. O pastor de igreja, ele não tem que ser bom de cantar, ele não tem que ser bom de tocar guitarra. O pastor de igreja, ele tem que estar atento às ovelhas e proteger as ovelhas, tanto dos perigos que estão fora da igreja, quanto os perigos que estão dentro da igreja. E hoje, sem mentira e sem exagero, eu falo para você, meu irmão, existe muito mais perigos
dentro da igreja do que fora. As pessoas estão perseguindo mais os cristãos dentro da igreja do que fora. Existem muitas famílias hoje que não querem congregar mais porque foram traídas dentro da igreja, porque foram humilhadas dentro da igreja por pessoas como essa, como Saul da vida, que não queria mudança e queria simplesmente a derrota daquele ao qual Deus colocou no lugar. Às vezes a pessoa está ocupando um lugar naquela igreja e ela está fazendo um serviço péssimo. E o líder, o que ele faz? Ele observa e tem pessoas ali que querem ocupar aquele lugar. O líder pega, tira ele, que está fazendo um mau serviço para Jesus, pega aquela pessoa que está chegando agora, que tem zelo pela obra de Deus, coloca no lugar dele, e essa pessoa que saiu se levanta contra essa pessoa, e às vezes acaba até derrubando essa pessoa por conta de inexperiência da liderança que não o protegeu. Porque uma das principais prerrogativas do pastor é ser o quê? Hospitaleiro e proteger. Ó, o pastor tem que ser hospitaleiro, marido de uma mulher só, né, apto para ensinar e apacentar as ovelhas. Ele tem que cuidar das ovelhas do Senhor. O pastor, a principal prerrogativa do pastor é cuidar das ovelhas do Senhor. E às vezes essa ovelha está dentro do redil daquele pastor, e ele às vezes ele faz vista grossa, ele sabe que aquela ovelha está sendo magoada, sabe que aquela ovelha está sendo perseguida por outras ovelhas ou por bode. Tem muito bode dentro da igreja. Ele sabe que aquele bode está perseguindo aquela ovelha e ele não faz nada. E às vezes aquela ovelha acaba saindo da igreja e nem atrás ele vai. Irmãos, isso é muito perigoso. Então Jonatas, irmãos, ele sabia dessa unção que estava na vida de Davi, do seu amigo. E ele, mesmo abrindo mão da realeza, porque ele abriu mão da realeza. Olha, irmão, isso é difícil, hein? Você já pensou? Hoje, pastores que têm os seus filhos, o que ele faz? Tem muito pastor que já levanta o filho dele como pastor. Mesmo sendo pastor, o filho dele tem essa unção sobre a sua vida. Eu congreguei numa igreja onde o pastor presidente, ele falava todas as reuniões com a gente, falava assim: olha, irmãos, eu estou aqui como pastor porque meu pai colocou eu como pastor, mas eu queria ser diácono. Eu queria ser diácono. Meu chamado é pelo diaconal. Mas meu pai, pensando de eu ser o sucessor dele, você vê, ó, pensando que eu seria o sucessor dele, já me colocou como pastor. E eu não queria, ó, eu nem fui diácono, nem fui presbítero, eu fui direto para pastor. É errado, irmãos. Você não pode levantar pessoas dentro da igreja a cargos ao seu bel prazer. Você não pode simplesmente colocar pessoas dentro da igreja com cargos só porque você gosta dessa pessoa e você não quer que essa pessoa saia da igreja. Aí amarra a pessoa com um cargo. Não pode fazer isso. É o cargo, irmão, ele tem que vir de Deus. A unção ele tem que vir de Deus. Deus falou para Samuel: ó, você vai encontrar esse homem e você vai ungir ele como capitão de Israel. E ele achou Saul e falou para Saul, falou: olha, a partir de hoje Deus manda levantar você como capitão de Israel. E ungiu ele. Mas a determinação ele vem de Deus. Deus levanta pessoas dentro da igreja para a obra, e o pastor às vezes faz vista grossa, porque aquela pessoa, ele não gosta, não tem intimidade com aquela pessoa. Mas às vezes aquela pessoa que ele tem intimidade, que não tem chamado, ele levanta como obreiro. Isso não pode, não pode. Irmãos, Davi e Jonatas fizeram uma aliança. E dessa mesma forma que eles fizeram essa aliança, né, que eles formaram essa aliança, hoje nós formamos alianças dentro da igreja. Formamos aliança, como eu acabei de falar, com Deus, com o ministério, com a sua esposa, não é verdade? Nós formamos alianças, e essas alianças também são de Deus. Irmãos, Mefibosete era o filho de Jonatas. Quando Saul e Jonatas foi morto em batalha, quando o rei era destituído do seu poder, qual que era o passo seguinte do novo rei? Matar os seus descendentes. Por quê? Porque ele não queria, o rei que ia assumir, ele não queria descendente do rei que passou, levantando bandeira lá. Eu era para ser o rei, agora eu não sou. Não, ele já mandava matar. E isso era normal. Todos os descendentes dos reis que eram destituídos, eles matavam a família toda, neto, tudo que era parente eles matavam. Já para essas pessoas não ir lá reclamar a coroa. E Mefibosete era filho de Jonathan. Ele foi para a cidade, ele foi levado
quando ele foi Saul e Jonatas morreram em batalha, o que o protetor de Mefibofete fez? Pegou ele e levou para a cidade. Levou para a cidade, né? Para uma cidade onde ele ia tentar esconder esse jovem. E todos os bens de Jonatas e de Saul foram confiscados pelo reinado, né? E esse jovem passou a mendigar o pão. E na fuga, para ajudar, na fuga, ele é deixado cair e ele fica paralítico, fica com as pernas, né, atrofiadas. Aí você vê um filho de um neto de um rei, um filho, né, de Jonatas, numa situação dessa, né? Ó, Mefibofete significa a boca da vergonha. O nome dele significa a boca da vergonha. Ele foi levado, né, para Lodebar, uma cidade que significa sem pasto. Ele foi levado para essa cidade e ali ele permaneceu como um morador de rua, irmãos. O neto do rei de Israel na rua mendigando. E quando Davi ficou sabendo que ele ainda tinha vida, enviou pessoas para ir atrás dele. E quando Mefibofete ficou sabendo que estavam à procura dele, o que ele imaginou? Que ele ia ser morto, porque ele era descendente do antigo rei, ele era neto de Saul. E ele imaginou, mas acharam ele e falaram: não, filho, não se preocupa não, o rei Davi quer você. E ele foi levado diante do rei Davi, e ele foi vestido com roupas bonitas, e ele foi levado na mesa do rei, e ali ele se alimentou, e ali começou a cair um pouco a desconfiança dele, porque ele começou a perceber que tudo aquilo que ele sonhava e tudo aquilo que ele vivia poderia voltar a acontecer. E para vocês verem, meus irmãos, que uma aliança feita na presença de Deus Jonatas já estava morto, Saul já estava morto, Davi não precisava honrar mais com esse compromisso. Mas Davi levou Mefibofete diante dele, diante de todos aqueles que o humilhavam. Um jovem paralítico, um jovem que comia do que as pessoas davam, que caía das migalhas das mesas das pessoas. Mas Davi levou ele diante de todos eles que humilhavam, e mandou ele se sentar à mesa do rei, e mandou ele se alimentar, e tudo por causa de uma aliança feita diante do Senhor. E se você fez uma aliança diante do Senhor, você tem que honrá-la, você tem que honrar essa aliança, custe o que custar, meu irmão. Se você fez uma aliança com Deus, com a sua esposa, com o seu líder, e seja onde for, honre essa aliança e fique dentro desse propósito dessa aliança. Porque você fez não diante dos homens, mas você fez essa aliança diante do Senhor dos Exércitos. E Davi não precisava ter honrado essa aliança, mas ele colocou Mefibofete na sua mesa, e ali ele se alimentou, aleluia, e ele foi honrado. E ele olhou para Mefibofete e falou assim: ó, todas as terras que tiraram da sua família, tudo, o ouro e o prata que tiraram da sua família, será restituído a você, meu filho. E Mefibofete olhou aquilo ali e ficou agraciado com tamanha bondade de Davi. E ele percebeu que realmente Davi recebeu uma unção de Deus. Porque, meus irmãos, qualquer pessoa no lugar de Davi, o cara já estava paralítico, já estava numa cidade onde que vivia ali, era morador de rua mesmo. Ele podia ser falar assim: ó, passa fio de espada e toda a herança e todas as terras de Saul e todo o ouro e a prata de Saul e de Jonatas, que vai ficar para mim, e acabou. E ninguém ia questionar ele, porque ele era rei, Davi era rei. Mas ele assim não fez, sabe por quê? Porque ele lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas, o seu amigo fiel. E ele lembrou dessa aliança que ele fez diante do Senhor, e mandou buscar o filho de Jonatas, e abençoou ele, e colocou ele diante dele, na mesa dele, o alimentou, colocou ele em boas vestes, colocou ele de boas vestes, colocou as vestes novas nele, e o abençoou. Falou: olha, filho, todos os bens que tiraram de você e dos seus antepassados voltarão para você.
Aleluia! Glória a Deus! Davi, meus irmãos, não foi escolhido à toa para estar na liderança. A palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem bom. Tirando o erro que ele cometeu com aquela mulher, ele reinou bem, ele foi um bom líder. Não queria o mal de ninguém, era um homem justo diante de Deus e dos homens. Pegou aquele jovem paralítico, colocou diante dele e de todos aqueles que o humilhavam. E você, meu irmão, não se preocupe não, porque aqueles que te humilharam, aleluia, aqueles que tiraram as coisas de você, aqueles que viram a sua caída, aqueles que viram a sua queda, virão também, vão ver também a sua vitória. Porque aquele que te deu é fiel para cumprir na tua vida, meu irmão. Aquele que te deu, ele é fiel para cumprir na tua vida. Eu peço para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Aquele que te ungiu, aquele que te abençoou, aquele que fez promessa para você, foi Deus. E Ele é fiel na sua vida e na minha vida. Esse Deus que colocou isso nas suas mãos, ninguém tira. A palavra de Deus fala assim, operando Deus, quem impedirá? Aquele aleijado, ele tinha perdido tudo. Estava vivendo como um morador de rua. Mas Deus tinha uma promessa na vida daquele aleijado. E ele voltou a viver no meio das pessoas que o humilhavam. Aleluia. Ele foi restituído tudo que ele perdeu, que foi tirado dele. E dessa mesma forma vai ser na tua vida, meu irmão. E dessa mesma forma vai ser na tua vida, minha irmã. Tudo que você perdeu, tudo aquilo que tiraram de você, será restituído. Deus vai restituir tudo que você perdeu. Deus vai restituir tudo que tiraram de você de forma errada. E Deus vai te honrar. Porque o Deus que prometeu para você, Ele é poderoso para cumprir. Irmão, minha irmã, pega essa palavra e, segura nas tuas mãos. Tá, meu irmão, minha irmã? Aleluia. Pega essa palavra e tenha ela no seu coração. Não deixe essa palavra escapar da sua vida. Aleluia. Porque a promessa aqui não é minha, a promessa é de Deus na tua vida, viu? E aquela promessa que Deus colocou na tua vida, que tu vai ser isso, ou que tu vai ser aquilo, que Deus vai colocar isso, ou que Deus vai colocar aquilo nas tuas mãos, Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. E Deus, além de ser fiel, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele colocou na tua vida. Que você seja abençoado por essa palavra e que essa palavra encontre terra fértil no seu coração, para que ela venha a se instalar, para que ela venha a permanecer, para que Deus venha dar crescimento a essa palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Não? Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos ouvindo. Quero agradecer a todos que estão todos os dias e noites, na frente dos quartéis, fazendo sua parte, levando o país nas costas, né? E eu peço a você que tenha essa disponibilidade, que apoie essa obra, em nome de Jesus. Faça a sua parte, porque Deus tem promessa para o Brasil. Deus tem promessa para o Brasil, mas depende da minha ação, depende da sua ação. Nunca espere de Deus o que os homens fazem, o que só os homens podem fazer. E nunca espere dos homens o que só Deus pode fazer. Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E qual que é a nossa parte? A nossa parte é a ação. Fazer a nossa parte. Existem milhares e milhares de cristãos nas portas dos quartéis, fazendo a sua parte, buscando justiça. Nós não queremos de forma alguma, nós não queremos anarquia no Brasil, de forma nenhuma. Nós queremos justiça. Nós estamos atrás de justiça. O povo pede por justiça. E Deus vai trazer a justiça a todos nós, porque Ele é fiel a todos aqueles que estão debaixo do seu jugo. Deus é fiel e poderoso para cumprir, meu irmão. Eu estou muito feliz. Eu estou vendo as lives aí do pessoal lá no Ibirapuera, pastores levantando bandeira, igrejas levantando bandeira. Isso é bom.
abençoe a você, a sua família, a sua empresa. Deus abençoe a todos os seus filhos. Deus abençoe a sua vida. E que em nome de Jesus, todo tipo de enfermidade caia na sua vida. Todo tipo de corrente do mal caia na sua vida, em nome de Jesus. Que você seja abençoado, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu vou dar uma bênção apostólica para nós acabarmos. Nós estamos passando quase 9 minutos. Me perdoe aí, viu, meus irmãos? Que o grande amor de Deus e que as ricas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, aqui e aí. Não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Todos dizem amém. Está terminado.